Unção Profética Produções. Terceiro, o evangelho precisa ser uma certeza. Terceiro, sim, isso é tudo ponto 2, amados. 2.1, 2.2, 2.3, agora o 3. Vocês estão querendo me testar? Eu estou com o meu papelzinho. Quando eu não estou com o papelzinho, eu até aceitaria, mas hoje eu estou com o papelzinho. Terceiro, o evangelho precisa ser convicção e certeza de salvação. Diga amém. Onde o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós estamos salvos. A coisa mais bela, a coisa mais linda que o evangelho pode produzir em nós, irmãos, é certeza de salvação. Eu estou salvo. Eu fui salvo. Não é uma condição momentânea, significa algo eterno, duradouro para a vida inteira. Eu fui salvo. Esse é o grande diferencial de quem de fato foi atingido por essas boas novas. Tem certeza de salvação. Aconteça o que acontecer, você sabe aquilo que começou dentro de você, irmãos. Essa convicção, não. Pode estar tudo muito ruim, as coisas podem parecer ruins, mas uma coisa eu sei, pastor, isso ninguém pode me tirar, porque a Bíblia garante: eu fui salvo, eu estou salvo em Cristo Jesus. Quarto, o evangelho precisa produzir em nós, irmãos, perdão dos nossos pecados. Porque o perdão nos possibilita um recomeço todos os dias. Se não fosse o perdão do Senhor sobre a minha e sua vida, nós não teríamos oportunidade de recomeçar todos os dias diante de Deus. Porque o pecado nos atrapalha a estar diante dEle. O pecado nos impede de ser ouvido por Ele. Por isso Ele criou um dispositivo para poder nos ter pertinho dEle, quando Ele diz: se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar todos os seus pecados e colocar você novamente diante da minha presença. Irmãos, tem gente que não faz uso disso, não dá valor a isso. Eu me impressiono. Isso são pilares, colunas do Evangelho de Deus na nossa vida, dessas boas novas, a oportunidade de sempre estar diante de Deus sem reserva alguma, porque Ele perdoou os nossos pecados. Há muitos anos eu ouvi uma frase de um pastor que eu nem me lembro mais o nome. Ele disse: o Senhor nos aceita como nós estamos, mas por nos amar demais, Ele não nos deixará continuar assim a vida inteira. Irmãos, nós sempre vamos ver uma ação de Deus na minha e na sua vida. Isso necessariamente vai representar o cuidado de Deus. Ele não vai te deixar da mesma maneira como você veio. Ele vai transformar você. Perdão dos nossos pecados. Você já chorou diante de Deus porque Ele perdoou você? Você já sentiu na própria carne o perdão de Deus sobre a sua vida? De ter clamado, de ter chorado diante dEle: Senhor, me perdoe, me lave com o teu sangue. Você já chorou amargamente pelo seu pecado? Ou nós estamos desconsiderando essa dádiva de Deus, irmãos, fazendo pouco uso ou pouco caso disso, do perdão de Deus? Quando você estuda um pouco de história, principalmente a história medieval lá na Europa, especificamente na Inglaterra, o perdão do rei ou da rainha era imprescindível para a continuidade da vida. Eles davam um valor a determinado perdão crucial para as suas vidas, que isso diria se eles iam continuar vivos ou não. A mesma coisa se aplica também nas coisas de Deus, irmãos. Você dá valor ao perdão de Deus?
Você já sentiu o amor de Deus por meio do perdão? Achei interessante que nós fomos visitar uma família ontem, e a primeira coisa que a pessoa foi nos falar na hora da oração, pastor, antes de orar, quero pedir perdão a vocês dois. Eu julguei, eu não deveria ter julgado, não era verdade, me perdoe. E eu falei, nós estamos aqui por amor, mas eu também quero dizer que eu vos perdoo. O perdão não tem preço, irmãos. O perdão tem um valor inestimável que às vezes nós não consideramos. Às vezes nós não nos damos conta disso, do valor que tem um perdão, daquilo que Deus faz conosco todas as vezes que pedimos isso a Ele. O perdão de um pai para o filho, o perdão de uma esposa com o marido, de um pastor com uma ovelha, o perdão de Deus diante do meu pecado. Eu às vezes me preocupo, será que nós damos valor a essas coisas porque nós não enxergamos? Nós não pagamos por isso. Será que nós damos valor ao perdão? Quinto, o que realmente o Evangelho é para nós, transformação do nosso caráter. Diga, transformação do nosso caráter. Eu tenho dito, irmãos, que se o Evangelho, essas boas novas, de fato estivesse transformando essas milhares de pessoas que falaram, que aceitaram Jesus, o Brasil teria outro rumo indiscutivelmente hoje. Nós estaríamos vivendo em um outro tipo de nação, se o Evangelho estivesse transformando o nosso caráter como povo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho precisa mexer na base da nossa vida chamada caráter. Se nós não formos transformados nisso, não houve mudança na minha vida em relação a Deus. Nós falamos em dar, que Deus dá, mas muito mais do que dar, irmãos, Deus precisa operar em mim e em você uma mudança radical que mostra que de fato nós estamos andando como Ele andou. Como alguém pode dizer que o Evangelho significa boas novas, onde o seu caráter ainda não foi transformado, atingido, mudado? As pessoas querem ouvir, irmãos, que Deus dá casa, que Deus dá carro, mas antes disso nós precisamos entender que o Evangelho tem que mudar o nosso caráter. Nós precisamos largar de ser mentirosos, vaidosos, orgulhosos, jactanciosos e tudo mais que de ruim pode acontecer em uma pessoa que ainda não teve o seu caráter mudado. Como é que alguém pode dizer que é um crente em Cristo Jesus, mente, fala mal, rouba, engana, usurpa o outro, faz tudo de ruim e ainda tem coragem de dizer em nome de Jesus? Que evangelho é esse, irmãos? Que mentira grande é essa? Eu queria, Isaac, que o desenho do Pinóquio fosse algo real no nosso meio, fosse verdadeiro, saísse das historinhas de um quadrinho e fosse algo real. Quando a pessoa mentisse, o nariz crescia. Que tamanho seria o seu nariz, irmão? Os narizeus, não o nazireu não, os narizeus. Que tamanho seria o meu e o seu nariz? Eu tenho orado, Senhor, dá-nos um tempo onde pastores sejam coerentes com a Tua palavra, que não simplesmente sejam eloquentes em uma mensagem, mas vivam aquilo que preguem. Caráter acima de qualquer outra coisa, irmãos. Unção Profética Produções.